Olá pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Queria saber se tá dando pra me ouvir bem, me ver bem. Quem for chegando aí, dá um ok. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Oi, Hanna. Oi, Auri. Fernanda, tudo bom, querida? Patrícia, nossa convidada de hoje já chegou. Muito bem. Olá, boa noite. Tá dando pra me ver bem, me ouvir bem? Eu quero saber, porque como hoje vai ser num formato diferente, né? Um pouquinho mais distante, eu não vou ficar conseguindo ver tanto aí pra vocês, tá? Mas eu quero saber se tá tudo certinho. Também porque eu tô com o ventilador ligado aqui, porque tá bem quente aqui no Rio. Quem for chegando aí, dê um ok, dê um joinha. Se tiver tudo bem, sobe o coraçãozinho aqui pra eu poder saber, porque como tá distante eu não tô conseguindo ler direito, tá? Se vocês puderem aí, dar um ok, um joinha. Já antes de começar, eu quero saber se vocês estão gostando desse especial de lives, né? 3 lives no total. Hoje é a nossa segunda live, mas aqui com a mão na massa. Trouxe aqui algumas coisinhas pra gente poder falar, né? Conversar melhor sobre esse tema de mesa posta. Quem perdeu a live 1, eu preciso avisar vocês, né, que eu subi a live 1 lá pro canal do YouTube do Apostolado, tá bom? Então é só pedir aqui o link por direct depois que eu posso passar para vocês, ou quem faz parte dos nossos grupos, né, do WhatsApp, enfim, do Telegram, também vai receber o link por lá. Como é que você faz para poder entrar nesse grupo? Clica no link da bio, se inscreve lá com seus dados, tá bom? E aí vem fazer parte do grupo com a gente. Beleza? Ah, beleza. Tá subindo o coraçãozinho aí, eu acho que tá tudo legal. Ah, vocês estão gostando? Estão gostando, gente? Espero que sim. Já clica no aviãozinho aí, envia para todas as amigas, chama todo mundo para estar aqui com a gente. Ninguém pode perder esses temas muito interessantes, né? Lembrando que aquilo que a gente falou na primeira live, né? Mais do que simplesmente colocar e dispor as coisas, é importante que a gente tome consciência desse momento em família e do quanto que isso é importante para a nossa convivência, para todos nós, tá certo? No final da live, como tá um pouco distante, outro aviso, né? No final da live eu vou abrir para perguntas. Então, o que você precisa fazer se você quiser mandar a sua pergunta? Colocar a mão na massa, sem demora e sem enrolação, tá certo? Eita, ficou bom agora. Olá, Eu acho tudo que bem? tudo bem. Tá, você acha melhor usar o fone? Vai dar retorno, né? Eu acho que é melhor sim. Coloca aí pra gente testar. Só um minuto. É o quê? Tá bom Não, tá agora? no forno aí. Tá no Tá no forno, tá forno. fazendo comida. A gente é assim, né? A gente vai, ó, equilibrando as coisas. Bom, Maravilhoso. pessoal, se tiver dando aí para ouvir, tanto eu quanto a Paty, se tiver tudo ok aí com a internet, eu quero que vocês subam um coraçãozinho, porque como tá distante, não tá dando para eu ver, tá? Então sobe o coraçãozinho Tá aí, tudo já bem no clica áudio? no Você tá me avião, escutando envia para normal? as amigas. Eu tô te escutando normal. Pô, Estou aqui, ó, com a minha saia, Patrícia Gampires, em eu especial também, aí. olha só. Aproveitando também, gente, depois dessa live, cliquem lá no perfil da Paty, vão conhecer, porque tem lançamento novo, tá? De roupas lindas, maravilhosas. É isso aí, Beleza, Adriana, então, pra comprar. vamos lá. Bom, eu quis convidar a Patrícia, né? A gente veio conversando sobre esse tema já há um bom tempo. Ela se mudou recentemente, né? Você mora sozinha, né? Agora. E aí, desde então, ela quis se dedicar um pouquinho mais a aprender sobre esse assunto. Então, a gente já vinha conversando e a gente pensou assim, por que não trazer esse conteúdo para vocês, né? Então, a gente resolveu se unir nesse dia de hoje para poder trazer esse conteúdo para vocês, porque com certeza pode ser muito útil, né? Antes de mais nada, eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Thaís Abreu, sou personal organizer,
E eu tenho também um apostolado, que é um Lar para Florescer, onde eu falo, né, sobre esse assunto de mesa posta, sobre as questões relacionadas ao cotidiano da esposa, da mãe, aí em preparação, né, para o casamento, enfim, das noivinhas. E aqui, nesse perfil, no meu perfil profissional, eu abordo mais a questão da organização pessoal, da casa, enfim. São assuntos que se entrelaçam, mas tem dois focos diferentes. E eu queria também que a Patrícia se apresentasse aqui para vocês, para quem ainda não conhece ela, que ela contasse um pouquinho quem ela é. A gente já teve uma live semana passada, algumas pessoas chegaram novas por aí, então eu queria que você se apresentasse de novo, Paty. Eu sou a Patrícia Gampires e eu faço roupas. Não, quem você é? De onde você é? Eu fico com vergonha. Bora lá. Quem você é? De onde que você é? Eu sou de São Caetano e eu tô morando em São José dos Campos agora. Aí por isso que eu vim morar sozinha. E aí a Thaís me ajuda bastante nessas questões da organização do lar. Sempre peço uma dica, alguma coisa ou outra assim pra ela me socorrer. E a questão da mesa posta foi uma coisa que eu sempre observei na casa dela quando eu ia, até comentei com ela esses dias, que eu sempre ficava, nossa, mas a Thaís suja muita louça. E aí agora eu comecei a entender, porque a gente sempre quer deixar Olha a as coisas mais bonitas, preguiça, né? olha a preguiça, já Também. falei sobre isso. E a gente sempre quer deixar mais bonito, mais harmonioso. E aí a gente acaba sujando um monte de coisa mesmo, mas aí a gente põe os meninos pra lavar, né? Exatamente, ajuda, todo mundo ajuda. Excelente, muito bem. E Paty, eu queria que você comentasse assim, um pouquinho também o que te motivou, assim, por que você quer aprender sobre esse assunto, por que você gosta de aprender mais sobre mesa posta, enfim. Conta aí, o que é mesa posta para você? O que isso representa para você? Eu acho assim que eu ainda não sou casada, né? Não tenho marido, filhos, mas eu acho que é sempre importante você apresentar uma mesa bem colocada, né? Porque isso, além de mostrar ordem, também demonstra um pouco de carinho com aquela pessoa que está recebendo. Então, você colocar, assim, eu sempre quis aprender isso, então nossa, eu tenho muita foto salva de mesa posta, assim, porque a gente fica salvando um monte de inspiração e aí depois acaba que a gente, na hora que a gente vai comer, isso inclusive sozinha, né? Então, eu aprendi a colocar a mesa também quando eu vou comer sozinha. Excelente. E você acaba, tipo, sentindo falta disso, porque aí, normalmente a gente tá em casa, a gente acaba comendo, sei lá, no sofá rapidinho, ou na frente do computador, todo mundo já fez isso. E eu comecei a Quando tá perceber a sozinha, importância. então, é mais fácil tender para isso, né? Porque não tem ninguém te ouvindo, Exato, não tem nenhuma obrigação de você ter que colocar a exato. mesa, enfim, né? Essa visão que a gente tem meio que de uma obrigação. Então, é importante a gente buscar esses outros. Meu marido tá tentando esquentar alguma coisa no fogão. Essas outras alternativas aí para nossa vida mesmo, né? Então a gente precisa, como eu falei na primeira live de ontem, né, colocar sentido nas coisas, inclusive para nós mesmos, né? Então isso tudo é muito, muito importante. Então, lá, quando eu morava com a minha mãe, eu sempre dei muita prioridade para comer na mesa. Então, assim, é óbvio que às vezes a gente corre, a gente come na frente do computador um dia ou outro e tal. Mas eu sempre sentei sozinha, porque lá em casa o pessoal não tem o costume, e comia na mesa. Mas assim, não me importava muito em colocar a mesa. O fato de comer na mesa sempre foi importante. E aí, quando eu vim morar sozinha, eu falei, eu posso comprar uma coisa um pouco mais bonitinha, posso colocar um prato um pouquinho mais bonitinho e tal. Aí a gente começa, né, a fazer aquilo que a gente tem desejo mesmo. Então aí foi aí que eu chamei você. Ai, mulher. Não, vai. Foi aí que eu chamei você e aí eu comecei comprando umas coisinhas, né, um pouquinho de cada vez, tal. E aí teve um dia que eu fui com a minha mãe numa loja de... Qual é o nome? De cerâmica. Coisas de. Ah, tá. Mas a gente foi na fábrica mesmo. E aí eu acabei Nossa, montando o acho que é aí jogo. em São Paulo que tem um centro. Minha sogra que me mostrou, eu não fazia ideia. Daí ela me mostrou que vende todas essas coisas assim, de louças e tal. Esqueci o nome da cidade agora. E que, nossa, é um sonho, assim. O dia que eu for aí, só me Vai gastar tiram de muito. lá arrastada.
Então, eu fui na fábrica acho que é Schmidt que fala, Schmidt, sei lá. Isso. E aí tinha os jogos prontos, né? Só que, tipo, era caro, sei lá, R$ 400 um jogo de 4 pratos, por exemplo. E aí eu falei, não, tipo, eu não faço questão de ter, tipo, tudo muito desenhadinho. Eu queria comprar, tipo, tudo branco, né? Pra poder ir montando, né? De acordo com o que qual fosse minha vontade ali naquele dia. E aí a gente fez o jogo de 6 pratos, tipo, pra 6 pessoas, e saiu, tipo, a metade do preço. Então eu comprei coisa pra caramba, e depois eu Você trouxe foi as caixas comprando pra cá. unitário, né? Então, eu fiz o jogo, porque assim, lá na fábrica, quando você vai na fábrica, tem várias caixas, né? Então, assim, tem uma caixa só de xícara, assim, tem vários tipos de xícara. Então, assim, eu peguei um carrinho e fui montando de acordo com o que eu achasse bonito, assim, entendeu? Excelente. E aí saiu mais barato, porque, sei lá, numa xícara você paga R$ 2, R$ 3. É muito barato, assim. E aí eu montei. Agora eu sempre peço socorro pra você pra me ajudar a arrumar mesmo. Excelente, muito bem. A gente vai falar ainda um pouquinho aqui nesse especial de mesa aposta especificamente sobre o enxoval amanhã, né? Então eu vou dar algumas orientações, algumas recomendações, mas essa consciência daquilo a gente precisa, que a gente realmente precisa ter no dia a dia e daquilo que a gente gostaria de ter, enfim, é algo gradativo, né? Então, assim, o que eu preciso de mais urgente? Então, é nisso que eu vou focar, mesmo que eu já tenha algo em casa e eu quero ir trocando, né? Porque com relação à questão financeira, às vezes não dá para a gente trocar tudo da noite pro dia. Então, eu preciso priorizar as coisas. Então, eu vou dar prioridade para aquilo que eu mais uso e depois eu vou trocando ali todo mês, investindo um pouquinho em cada coisa, né? Então, essa consciência é muito importante a gente criar, a gente entender, né? E assim a gente vai construindo o nosso acervo, né? Hoje, agora, né, casada, eu tenho muitas coisas que eu comprei antes de casar, né? E eu fui ali montando meu acervo aos poucos, junto com as coisas que eu ganhei de casamento e tudo mais. Então, assim, até nesse momento é importante a gente saber o que escolher, enfim, para poder pedir, né? Já que a pessoa quer dar um presente para você, que a gente consiga pedir algo que vá combinar com aquilo que a gente tem, né? Consiga realmente botar na lista de casamento as coisas que a gente vai de fato Realmente usar, quer, né? E vai que a gente usar. realmente quer, exatamente. Então, é importante a gente se atentar a isso, né? Mas é isso aí. Então, vamos Nem para sei se eu colocar. respondi mesmo a pergunta que você fez, porque eu fico misturando os assuntos. Respondeu. O que eu quero agora é saber se vocês aí em casa, se vocês separaram as coisinhas de você. Patrícia tá aí com as suas coisas Separei. separadas. Acho que eu separei tudo, tá tudo aqui. Ó, deu uma travada aqui pra mim. Voltou aí? Tá normal pra mim. Ah, tá normal. Não, tá beleza. Não, porque nossa última experiência. Então, eu tô usando o celular do Caio agora, porque o meu celular eu acho que é o problema. Então foi isso, tá isso. Bom, então beleza. Então quem tá em casa pode aí pegar. A gente vai montar duas opções básicas, tá? De refeição de mesa posta. Eu vou explicar aqui pra vocês algumas coisas interessantes. Ah, esqueci a colher. Ai, Ícaro, Thaís. eu só trouxe a colher grande. Ih, eu não Pega, peguei por a colher favor, grande. uma colherzinha pequena. Amor, pega uma colher grande, por favor. Pega dessa daqui que não tem cabinho. Se tiver da inox, da pequenininha. Toda inox. Colheres. Toda inox. Isso, excelente. Muito obrigadinha. Muito bem. Ó, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês. Eu vou ter que subir aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei, amor, você consegue filmar eu estando com o fone? Vamos ver. Vai dar certo. Senão eu vou ter que tirar o fone. Eu quero mostrar aqui para vocês. Você abaixa um pouquinho. Aí. Tá ruim, sim? Câmera. Aqui também vai dar ruim. Vou contratar, hein, Caio? Falou que vai te contratar.
Os maridos já sabem todas as peças. É isso aí, eles vão aprendendo também. E a O gente que vai que você tá dando as pegando? instruções mais assertivas. É pro café da Ó, eu manhã vou que você tá mostrar. fazendo? Não, então, nós vamos fazer duas coisas, ó. Vocês não vão me ver mais, mas o que importa é que vocês vão ver as coisas aqui, tá? Tá, Beleza. vê as coisas. O que que é importante, tá? Para vocês verem aqui. Nós vamos montar duas opções de coisas, tá? Duas opções de mesas. Uma mesa para refeições maiores, que seria a mesa de almoço ou jantar, tá bom? E eu vou dar aqui preferência, acho que dá para vocês me verem se eu fizer um negócio aqui, peraí. Deixa eu puxar a cadeira para sentar também, acho que dá para me ver assim. Ah, não dá não. Whatever. Ai, talvez assim dê, ó. Ok, vai ficar assim mesmo. Mais uma tentativa. Eu acho que tem que afastar um última. pouco a câmera, Thaís. Afasta. Tá Última vendo que a minha tá bem tentativa. distante? Ai, Aí, Jesus. tá bom. Ninguém quer te ver, não. Excelente, acho que agora foi, ó. Tá bom, eu fico assim. Bom, então nós vamos montar duas mesas, tá? Duas opções de mesas. A primeira mesa para almoço e jantar e a segunda mesa para café da manhã, tá? Então, assim, para você montar, a primeira coisa que você precisa saber, você precisa olhar aquilo que você tem hoje e avaliar o que está em bom estado, né? O que é um pouquinho melhor, enfim. Até mesmo para você ir trocando. Muitas das vezes a gente tem pratos bonitos, mas que a gente fica guardando para dias especiais. A gente falou disso na live 1. E eu quero motivar vocês, ao menos aí na Páscoa, a tirarem esses pratos bonitos de vocês, né? E a prepararem uma mesa bonita para a família de vocês. Então, assim, esse é o momento, essa é a desculpa que você tem para tirar, né, a louça lá do armário e colocar para uso, preparando uma mesa bem bonita para os seus familiares, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas opções com relação a almoço e jantar, né? Refeições grandes, vamos dizer assim. A gente tem a opção normal do dia a dia. O que que é isso? Essa opção normal do dia a dia, a gente vai usar o prato raso, né? Em muitas casas, eu não sei aí para vocês, né? Em muitas casas, a gente come também no prato fundo. Eu não sei como é que é aí na casa de vocês, tá? Mas o prato correto, já que hoje a gente vai falar aqui sobre indicações, né, dicas práticas e de acordo com a norma, né, o prato correto, vamos botar assim, para as grandes refeições é realmente o prato raso, tá? Então, antes do prato, o que que a gente vai separar? Vai separar a toalha ou então o jogo americano. Deixa eu pegar o jogo americano aqui. Ou então o jogo americano, né? Uma das dúvidas que eu recebi lá na caixinha de perguntas foi se poderia botar a toalha e depois por cima o jogo americano, né? Ou seja, nesse sentido aqui, ó. Né? Eu tô com a minha toalha aqui e aí eu tô colocando o jogo americano como que se fosse um suplá, né? Na verdade, o que que acontece? O suplá e o jogo americano, eles são coisas diferentes. Embora a gente tenha essa opção de jogo americano redondo, ele não é um suplá, né? O suplá, ele entra na categoria de decoração da mesa. Qual é a função do suplá? Nada, só decorar, tá? Então, assim, ele não é necessário, especialmente no dia a dia, tá bom? Já o jogo americano, ele é importante. E aí você tem que escolher ou o jogo americano ou a toalha de mesa, porque eles vão cumprir na mesa a mesma função, que é o quê? Que é preservar a sua mesa, se é de vidro, se é de madeira, qual é o material dela, independente do que for, do calor da comida, da refeição, do prato, tá? Aí. Então, oi. Você falou que pode usar o jogo americano em cima da toalha, certo? Não pode usar o jogo americano. Ah, ou tá, é o jogo o americano suplá. ou a toalha. O suplá pode. em cima da toalha, tá. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho duas opções. Eu tenho ou a toalha, que já tá aqui, né? A minha begezinha,
ou o jogo americano, tá? Ou uma coisa ou outra que eu vou escolher para poder montar minha mesa. E eu tenho também a opção de botar, por exemplo, escolhi a toalha e eu quero usar o suplá, porque é um dia muito especial. Daí a gente tem algumas opções de suplá, tá? Eu trouxe esse aqui para mostrar para vocês que ele é prateado, tá? E ele é de um material mais durinho. A Patrícia tem um aí que ele é... que você fez a capa para ele, não é, Paty? Ele é Cadê? fofinho, mas eu não Mostra. parei de pegar. Não trouxe, não? Calma aí. Enfim, a gente pode separar, a gente pode usar ou não o suplá. Mas é interessante, quando a gente vai fazer um dia especial, aí, ó, ela tá mostrando. E aí ela fez a capa, ó. E aí ela pode mudar essa capa para qual estampa ela quiser, né? No dia a dia, uma questão mais floridinha, para as crianças, uma capinha mais colorida, até mesmo uma que seja fácil de higienizar, né? Então, dependendo do tamanho do suplá, ele faz às vezes de jogo americano também, se ele for muito grande. Então, aí você pode avaliar, esse né? daqui eu uso ele no dia a dia. Então, às vezes, por exemplo, quando eu vou comer, só tem eu, assim, ou até quando o Caio vem aqui comer, eu coloco só ele na mesa, ao invés de toalha, assim. Então, aí você utiliza, você adapta o uso do suplá para uso de jogo americano. Isso é super possível. A partir do momento que a gente entende algumas coisas, é super tranquilo da gente fazer essas adaptações, né? Mas é importante que a gente saiba o que está correto realmente, para poder, até na hora de ensinar alguém ou na hora de preparar uma mesa para uma visita que seja um pouco mais importante, a gente se atentar a esses detalhes. Por exemplo, eu vou receber um sacerdote e tudo mais. Então é importante a gente ter esse cuidado, né? Botar realmente lá a toalha e o suplá, ou então só o jogo americano, né? Enfim, a gente vai fazendo aí essas escolhas, né? Mais assertivas, tá bom? E é claro que nessas escolhas a gente demonstra também o nosso amor, o nosso carinho, né? O nosso zelo e atenção para com aquela pessoa, tá bom? Então, já que eu vou considerar aqui um jantar, um almoço de Páscoa, eu botei uma toalha e o suplá aqui mais firme, mais bonito, eu só uso esse suplá realmente para dias especiais, tá bom? Thaís, eu não tenho suplá. Tá tudo bem, usa sem. Lembra? Faz com o que você tem em casa hoje, tá? Depois, o segundo passo, então, a gente vai para a escolha da louça, né? Eu tenho aqui em casa diferentes tipos de prato. Eu tenho 2 jogos maiores, que é um mais especial, que é essezinho aqui, ó. Ele é mais branquinho e ele tem aqui uns enfeites cinza e amarelinho. Então, eu uso ele mais para os dias especiais, tá? E eu tenho para o dia a dia um jogo mais básico, né? Então, ele é branquinho e tem alguns detalhes rosinha e azul. Porque aqui na minha casa, basicamente as minhas coisas assim, tipo taça, essas coisas assim, eu tentei seguir tudo essas corzinhas de rosa e azul, né? Então, enfim, dá pra gente escolher aí, de acordo com o que a gente tem. A gente observa, às vezes tem ali no armário guardado uma louça bonita. Então, vamos tirar isso do armário, vamos higienizar e vamos colocar para uso, tá bom? Então, o pratinho aqui, a gente vai colocar ele sobre o suplá, tá? Centralizando aqui bastante. É importante a gente se atentar com o final da nossa mesa, tá? E também com a largura da nossa mesa. Por exemplo, eu gravei aqui uns stories para vocês no desafio da ordem, falando, né, sobre a mesa posta, e aí eu mostrei que um suplá meu ficou sobreposto no outro. Ele não era desse durinho, ele era mais maleável, então tá tudo bem, né? Mas quando é desse durinho, a gente precisa se atentar na hora que a gente vai montar a mesa, para ver se uma coisa não vai ficar batendo na outra. Do final da mesa, é isso? Isso, o suplá ele tem que ficar bem pertinho e o prato ele vai ficar centralizado no suplá. Por quê? Se o suplá ficar muito, muito lá pra frente, na hora que eu estiver comendo, né, ou eu vou ter que ficar assim, sobre a mesa para comer,
né? Ou então eu Que vou aí ter que já pegar. entra na regra de É, etiqueta que não pode ficar assim, né? exatamente. Ou eu vou ter que pegar a comida e levar até minha boca caindo, correndo risco de cair aqui na mesa. Então, a gente já minimiza esse problema que pode ter, colocando aqui para próximo ao final mesmo da mesa e Perfeito. centralizando o prato. E aí a gente vai servir, né? Deixa eu botar para cá. E aí a gente vai para a parte dos talheres, tá bom? Então, normalmente, basicamente, o que a gente vai usar? Faca e garfo, tá certo? Quem chegou agora, seja bem-vindo, boa noite. Eu tô mostrando aqui, se você quiser pegar suas coisas aí para poder aprender com a gente, pode pegar, tá? Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Tá igual? Voltou. Beleza. Tudo bem aí? Tudo bem. Então, o que a gente vai usar aqui basicamente é garfo e faca, tá bom? Esse meu jogo aqui é o jogo do dia a dia, mas eu tenho também um joguinho de inox, tá bom? Então você vai aí selecionar aquele que você tem. Se você está fazendo um momento especial, é importante você se atentar a essa escolha, né? Tentar dar preferência para os seus talheres inox, tá bom? Porque eles vão ficar mais elegantes na mesa, né? Na hora de montar a mesa, tá bom? Mas eu vou usar o meu normal do dia a dia, que é para não ter desculpa, tá? Então, Tá, eu vou usar o de inox. Então, qual é o correto posicionamento? Vai, Patrícia, você já sabe essa. Então, eu sei o posicionamento, mas eu não sei exatamente o lado. O garfo é do lado direito? Não, Não, o garfo é do lado lado... esquerdo e a faca com o corte pra dentro. Exatamente, é isso aí. Do lado direito, tá bom, pessoal? Então, quem que inventou isso e tal, não sei o quê, foi da sua cabeça. Não, claro que não. Não sou tão importante assim, tá, gente? Isso vem realmente da norma de etiqueta, tá bom? Então, a gente vem trazendo conhecimento das normas de etiqueta para poder montar a nossa mesa, né? O que eu vejo muito acontecer é a pessoa colocar, por exemplo, a faca até do lado direito corretamente, mas com a parte do corte, que é essa parte da serrinha aqui, para fora, né? Então, assim, se atentar a esses pequenos detalhes. Ai, tem super problema se eu fizer isso? Claro que não, né? Mas se lembrando que você, enquanto ali responsável por colocar essa mesa, é importante você se atentar a esses detalhes e buscar fazer da maneira correta, tá bom? Lembrando aí que isso tudo também remete ao conhecimento e à prática da ordem na nossa vida. Então, é importante a gente aprender para fazer da maneira certa, né? Outras pessoas também colocam até a serrinha para dentro, mas invertem a posição dos talheres, botando o garfo do lado direito, porque o que acontece, né? Quando a gente vai comer, a maioria de nós somos destras, né? Então a gente come com garfo na mão direita. Então, na hora de botar a mesa, as pessoas botam o garfo do lado direito. Mas a norma de etiqueta, né, diz que o garfo vai então do lado esquerdo. Aí, para vocês vão ter que virar a câmera, né? Mas enfim, não sei se está no lugar certo aí para vocês, né? E a faca do lado direito, então. O próximo passo é o posicionamento do copo ou então da tacinha, né? Da taça de água. Não é, nesse caso aqui, taça de vinho, taça enfim, aquelas taças mais rebuscadas, tá? Essa taça aqui, ela é uma taça normal de vidro, tá bom? E você pode ter diversos modelos dessa tacinha. Pode ter ele todo transparente ou coloridos. O que você vai se atentar na questão da taça ou do copo, né? Tentar dar preferência realmente para os copos ou taças de vidro normal, né? Com a cor aqui transparente, porque assim vai ficar mais fácil de você servir as coisas. Teoricamente, tudo você pode servir naquilo que é transparente, tá? E de acordo com as normas, os itens coloridos, eles são mais direcionados, né, para servir água
suco, refrigerante, mate, né? Enfim, outras bebidas que não sejam as bebidas alcoólicas, tá? Quando você for servir uma bebida alcoólica, uma cerveja, um vinho, um champanhe, sei lá, um licor, sei lá, você tem que dar preferência para aquilo que é transparente, tá bom? E se você for servir duas bebidas, o que eu aconselho para você? Né? Por exemplo, você vai servir água e refrigerante ou água e suco. O que eu aconselho para você? Que você separe, né, duas opções que combinem entre si, né? Se eu tivesse aqui um copo vermelho, poderia combinar porque minha taça é rosa. Se eu tivesse aqui um copo azul, verde, sei lá, marrom, aí eu tenho que olhar para a mesa e buscar a harmonia nesse momento, né? E aí fazer as composições de modo harmônico. Então aqui eu escolhi a minha tacinha rosa mesmo, que é aquela que eu uso para servir água, suco. E aí, onde que eu vou posicionar ela? Vamos ver se Patrícia já tá craque, se ela já sabe aí. É na ponta da faca. Exatamente. Existe um... Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui um pouquinho mais para cá para vocês verem, ó. Existe um... Quando a gente posiciona o garfo e a faca, o talher, né? Cria-se um espacinho aqui, tá vendo? Ó, entre o prato, o suplá e o talher. E é exatamente aqui, ó, que eu vou posicionar a minha taça ou meu copo, tá bom? E se eu for fazer uma composição, como que eu vou fazer? Eu vou afastar essa taça, eu vou fazer uma composição aqui, taça e copo. Eu vou afastar um pouquinho essa taça para cima, numa diagonal, tá? E aí eu vou colocar o copo mais para dentro, entendeu? Vou puxar aqui para vocês verem. Ó, eu vou fazer assim, ó. A taça tava aqui, então eu afastei ela um pouquinho, quase que na direção da ponta da faca, e eu posicionei agora o meu copo naquele espacinho que tinha antes, onde eu tinha colocado ali a taça, tá bom? E assim eu faço uma composição que fica harmônica e agradável. Por quê? Eu posso servir, por exemplo, água no copo de vidro e suco na taça, ou o contrário, água na taça e suco no copo de vidro. É importante... O que houve, Patrícia? Ai, eu caí. Ele tá fazendo muita graça. Ô, Kai, presta atenção aí. Bom, então é importante a gente se atentar a esses detalhes, até mesmo para tornar o estado à mesa, né? O estar à mesa confortável e agradável para as pessoas. Por que é importante se atentar, se você vai servir dois tipos de bebida, tentar dispor dois tipos de copos ou taça? Porque assim você consegue permitir que aquele seu convidado ou a sua família possa usufruir tanto de uma bebida quanto da outra de modo agradável, sem precisar ficar trocando aqui, né? Botando no mesmo copo, na mesma taça, coisas diferentes, fazendo mistura e tal. Então, é importante... Tudo bem aí? Meu amor, não consigo. Você tá com fone? Eu não tô conseguindo te ouvir direito. Eu tirei, peraí. Ai, desculpa. Eu não aguento. Beleza. Eu vou tirar você, Então, porque aí vamos lá. ele não te escuta e ele não fica fazendo gracinha. Tá. Desculpa, gente. Então, a gente vai servindo dessa forma, proporcionando para as pessoas um momento mais agradável, né? A gente não precisa ficar colocando água naquele restinho de suco, sabe como? Então, assim fica melhor, tá? Se não tiver duas opções e tudo mais, tá tudo bem também, tá? Você faz sempre com aquilo que você tem à sua disposição. Então, vamos considerar que eu não tenho a taça e eu só tenho o copo de vidro. Daí eu vou servir ali e aí eu vou dar preferência para servir uma bebida só, tá bom? E assim a gente vai evitar esse problema de ter que ficar misturando muita coisa, tá?
Então, posicionei tudo aqui corretamente. Alguns outros pontos, né? Muita gente pergunta da colher. Muita gente vê a colher, né? Na montagem da mesa aqui em cima, não é mesmo? Muita gente vê a montagem da colher aqui em cima, né? Ah, qual é o posicionamento da colher e tal, enfim. A primeira coisa que a gente precisa se atentar depende do tipo de colher que você vai colocar ali em cima. Você pode colocar? Pode. Mas, se você for servir uma refeição normal, que não tenha caldo, tipo macarrão ou carne moída, sabe? Alguma coisa que contenha um caldo, tudo bem aí? É que apagou a sua tela, agora voltou. Não, travou aqui você pra mim, mas agora tá melhor. Voltou? Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Estão conseguindo ver aí? Eu tô ouvindo normal. Tá travando um pouco a sua imagem aqui pra mim, mas acho que tá indo. Se vocês estiverem conseguindo ver, pessoal, dá um ok aí, dá um joinha, sobe coração pra gente saber, tá? Porque como tá distante, eu não consigo ver. Ih, começou a travar a internet, mano. Sim? Tá dando? Beleza, joinha, vi um joinha aí. Ok. Então, a gente precisa se atentar em qual é o tipo de colher que a gente vai dispor na mesa. Eu só vou servir uma colher grande de sopa se eu for servir algo que tenha muito caldo, tá? Então, é importante a gente se atentar a isso. Ou seja, eu vou servir arroz, feijão, uma carne, uma salada e legumes. Eu não tenho nada com caldo para poder botar a colher. Então, não tem necessidade da gente colocar na mesa coisas que a gente não vai usar, tá? Agora, se eu for usar, eu vou servir, de repente, um macarrão com molho, enfim, né? Com uma carne e tudo. Então, antes da gente separar a colher e saber o posicionamento dela na mesa, a gente vai pegar aí o nosso prato fundo, né? Sempre que a gente for servir algo que tenha caldo, a gente precisa dispor o prato fundo na mesa. Thaís, deixa eu te perguntar. Você tá me escutando? Uhum. Tô te escutando. Eu vejo muita gente quando vai montar a mesa, mesmo que só vá servir uma refeição. A pessoa coloca o prato raso e por cima o prato fundo. Se for servir só uma refeição, não tem lógica colocar. Assim, nas normas de etiqueta, daria uma live só pra gente falar sobre norma de etiqueta, tá? Mas assim, nas normas de etiqueta, sempre que eu vou servir algo com caldo, eu vou dispor do prato fundo. Mesmo Só com caldo. Com caldo. Por exemplo, eu vou botar um macarrão com molho branco, né? Enfim, com camarão, sei lá. Então, eu vou dispor do prato fundo, porque vai ter um caldo, vai ter um molho. E o prato fundo, então, na norma de etiqueta, o prato fundo, ele sempre vai ser acompanhado pelo prato raso. Mesmo que seja só uma refeição. E a segunda coisa é que, em algumas situações mais específicas, mais especiais, elaboradas, a gente tem aquele jogo completo, né? O jantar completo. O que é isso? Naquele jantar é servido mais de um tipo de refeição. Então você tem entrada, você tem prato principal, você tem a carne, você tem o peixe, são várias opções de coisas que você tem para comer. Nessa refeição completa, vamos botar assim, o prato fundo, ele só entra, no caso, por cima do prato raso, quando eu vou servir ali uma sopa, né? Porque aí na entrada eu tenho algumas opções. Eu posso servir uma salada, eu posso servir uma brusqueta, eu posso servir uma sopa. Pra salada, então. O prato fundo não. O prato para salada, se eu for servir salada, depois eu vou tirar salada como entrada e não compondo o jantar. Se eu for servir salada como entrada, aí eu utilizo o prato raso por cima. Entendeu? Por exemplo, aqui sobremesa, né? Isso, o prato de sobremesa por cima do raso. Aquele menorzinho. Tá bom? Então, digamos que eu vou servir uma salada. Aqui no Ano Novo, por exemplo, o padre veio jantar conosco e aí eu servi a salada de entrada. Então, eu coloquei o prato de sobremesa em cima do prato raso.
comemos ali a salada. Daí a gente, como anfitriã, né, nesse caso, vai tirar aquele prato raso de sobremesa e vai deixar o prato raso maior para a refeição principal. E aí vai servir arroz, carne, farofa, legumes, Tá. enfim, as demais coisas, né? Tá, o prato, só pra eu memorizar bem. Então, o prato fundo só serve pra quando eu vou servir alguma coisa que tem caldo. Uma sopa, Exatamente. macarrão. Tá. Exatamente. E ele sempre vai acompanhar o prato raso, né? Eles sempre vão andar juntos na norma de etiqueta. Por quê? Porque quando a gente pega o prato fundo, quando a gente está comendo alguma coisa que tem caldo, uma sopa, por exemplo, a gente pega ali, né, a sopa e a gente sempre dá meio que aquela limpadinha aqui na beirada. É ou não é verdade? Dá ou não dá aquela limpadinha aqui para não sair pingando tudo, né? Então a gente faz isso aqui, né? Para poder evitar que saia pingando pela mesa toda. Nesse momento, o que acontece? Se eu sirvo só o prato fundo, na hora de tirar, de servir, de repor, né? Eu quero servir novamente a Patrícia. Então, eu vou pegar o prato dela. Eu botei meu dedo justamente aqui, ó, na borda, para poder pegar ele, se eu servir só com ele, né? Então, provavelmente, eu tô botando meu dedo ali aonde a Patrícia tá, por exemplo, passando ali, né, a colher e tudo mais. Então, isso é uma questão anti-higiênica. Quando a gente serve ele junto com um prato raso, ao invés de pegar o prato fundo para poder servir novamente, eu vou pegar o prato raso. E aí eu não encosto, tá vendo, ó, na borda do prato para poder repor aquela refeição, enfim, servir novamente. Então, isso é importante a gente entender. Deixa eu te Mas, perguntar, vai. nas questões de etiqueta, por exemplo, eu comprei, como eu falei, eu tinha comprado todo esse jogo branco. Só que Uhum. antes eu tinha esse outro jogo aqui. Tem problema, porque assim, ele não é exatamente o mesmo material. Fica feio se eu usar esse prato, tipo, em cima desse outro, mesmo que não seja o mesmo Não. material? Não fica. Por quê? É interessante você ir fazendo essas composições, você ir combinando as coisas que você já tem na sua casa, tá? E você fazendo essas misturinhas, vamos botar assim. O que é importante você se atentar? Tentar não misturar dois pratos com muitos detalhes. Né? Então, por exemplo, você está misturando, por mais que tenha um material diferente, um é mais bruto, né? Eu tenho, por exemplo, esse bowl aqui, ele é uma cerâmica mais grossa, né? Mais robusta, né? Eu poderia servir assim também, né? A sopa, por exemplo, tá vendo? Com um prato raso de sobremesa, usando o bowl, tá vendo? É uma opção também se eu vou servir só uma sopa, tá? Agora, não tem problema em misturar. Mesmo que eles sejam de materiais diferenciados, eu tenho algo que não fica brigando muito visualmente com relação às estampas. No meu caso aqui, eu já acho que briga um pouco, porque o meu prato ele tem uns detalhes e o bowl, por exemplo, ele também tem uns detalhes. Embora sejam Aí fica detalhes muito detalhe, né? neutros, ficam muitos detalhes, entendeu? Ainda mais que ele tem detalhe dentro também. Então, quando a gente for fazer essa misturinha, o ideal é a gente separar cerâmicas mais neutras para poder trabalhar. Então, assim, ou uma lisa, por exemplo, no café da manhã, eu separei essa xicrinha aqui, né? Tá vendo? Ela tem uns detalhes aqui, ó, tipo uns bordadinhos, mas ela é lisa, ela é verdinha. Então, para compor no café da manhã, não fica tão gritante, tá vendo? Entendi. Porque aparece mais a parte aqui cinza e esse verdinho. Então elas meio que tá ok eu ir mesclando dessa forma, mas aí vale sempre o bom senso, tá? Não tem problema usar, não tem problema misturar, mas vale o bom senso. Tá. Já tá quase dando o horário. Vamos um pouquinho mais rapidinho, que senão você não vai conseguir salvar a live, Tá, beleza. tá bom? Não, qualquer Então, coisa a aqui, gente encerra a live e volta. Não sei se você tá pode, bom. né? Mas Não, tudo bem. por mim tá Tudo tudo bem. bem. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. No caso, se eu for servir alguma coisa que precise de colher,
Então eu Isso. coloco o prato fundo em cima do raso e a colher eu coloco como? Então, a colher a gente vai servir aqui nesse caso, como é algo com caldo e tudo, a gente vai servir a colher, vai dispor a colher de sopa mesmo, tá? E a gente vai sempre dispor ela junto com a faca, A tá? faca. Junto com a faca aqui pelo lado de fora, tá? Mesmo que naquela refeição, por exemplo, é um macarrão, eu não vou necessariamente usar a faca nesse macarrão. Não tem necessidade de cortar e tudo mais. Eu vou usar ali mais ou menos. Basicamente a colher, o garfo, né? Mas sempre, 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 sempre eu vou dispor a faca, tá? É Eu vi uma que tem alguém regrinha, que- norma de etiqueta também. Tá, teve alguém que perguntou, e se eu for servir o macarrão e a salada antes? Eu coloco o prato de sobremesa em cima do prato de sopa? Os três Não. pratos, assim, Se não? você for servir a salada antes, aí você Vamos tem que depois. ter duas maneiras de fazer, tá? Você vai precisar de 2 pratos rasos do grande por pessoa. E como que você vai 2. fazer isso? 2. Dá um pouco mais de trabalho, por isso que eu recomendo, na hora de você pensar no que você vai servir para a pessoa, você avaliar o que que compensa, o que que não compensa, tá? Então, assim, por que que você vai Tá, mas precisar de deixa eu ver se eu 2? entendi. Eu tenho esse prato raso aqui, é o único que eu tenho. Eu vou usar um e outro em cima, igual? Basicamente. Na verdade, o que que você vai fazer? Você vai pegar 2 pratos rasos, né? Um prato raso vai acompanhar o prato fundo. E aí você vai deixar ele lá para a hora que você fosse trazer a sopa. E o outro prato raso, né? Vai servir com o prato de sobremesa em cima. Você vai dispor a sua mesa basicamente dessa forma aqui, né? O ideal ainda vai ser você dispor um talher, um garfo e uma faca, também de sobremesa para a salada, tá? E aí você vai colocando sempre por fora o que que vai ser servido primeiro. Então, assim, eu vou servir salada de entrada. Então, eu vou botar um talher de sobremesa, uma faca e um garfo. Aí eu comi a salada. Daí eu vou tirar, aí eu posso de repente tirar, eu só tenho um prato, o que que eu faço? Então eu só tenho um Você prato pode raso, trocar. né? No teu caso. Você tira só o prato de sobremesa e aí você vai pôr, né, o prato fundo. Tá. E complementar aqui com a colher, né? Por isso que eu digo que é importante a gente avaliar o que que a gente vai servir, porque às vezes na hora da recepção, essa troca toda fica desconfortável, tanto para você quanto para a pessoa que está ali sendo convidada, enfim, até mesmo Porque para o seu familiar. a maioria das pessoas não está acostumada com tudo isso, então a pessoa fica meio perdida também, né? Exatamente. Então, o que que eu recomendo? Voltar lá para o básico. Primeiro passo, pensar o que que você vai servir para separar as coisas certas para poder servir, para poder pôr a mesa, montar a mesa. Eu resolvi, Thaís, servir. A gente vai fazer um peixe, tá? Eu vou comer arroz, feijão, pirão, peixe, batata, tá? Então, assim, não vai ter salada, não tem necessidade de prato raso, de sobremesa. Não vai ter molho, muito molho, por mais que tenha o pirão, compõe ali aquele prato feito, vamos botar assim, né? Então, não tem necessidade de você dispor no prato fundo só por conta do pirão, entendeu? Então, não tem necessidade. Então, você só vai usar basicamente o prato raso mesmo, a colher, o garfo e a faca normal, né? Por mais que tenha ali o pirão também, você não pega o pirão com a colher para comer só o pirão. Você vai ali incorporando na comida para poder comer, né? Então, também não teria necessidade da colher nesse caso, tá? Então você vai fazer ali, vai dispor da maneira como a gente já ensinou e aí vai fazer a refeição. Comi. E aí, como é que eu faço para tirar as coisas do lugar, né? Daí, então, eu comi. Muita gente também vê, assim, normas de como que eu posiciono o garfo, a faca, depois de que eu comi para dizer que eu gostei da comida. Você não precisa posicionar de um jeito estranho. Tem umas coisas que botam assim, encaixado, umas coisas que botam assim, se não gostou, Então, sei lá. quando eu fiz o curso de comissária, a gente teve aulas de etiqueta, né?
E isso é uma coisa que a professora ensinou. Então, quando você termina, né, a refeição, se você vai continuar comendo, você deixa os talheres assim. E aí, se você não vai continuar comendo, aí você coloca um do lado do outro. Exatamente. Isso Você finalizou a refeição, o que que você vai fazer? Do mesmo jeito que ela tava, os talheres estavam aqui, ó, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, a faca com o corte para dentro, você vai trazer elas para o prato juntinho. Acabei a refeição, né? E aí você sempre coloca aqui, ó, na diagonal. Na diagonal, no sentido de quando você olha no relógio e você vê a hora 4h20, né? Ou seja, você vai posicionar aqui a faca no sentido do 4 e o garfo compondo ali os 20 minutos, como se fosse 4h20, né? O horário 4h20 da tarde. Então, você vai posicionar os dois juntinhos aqui nessa diagonal. E isso vai indicar que você acabou, né? E aí, a pessoa também vai sinalizar para quem tá ali acompanhando você, para dona de casa, enfim, né? Para anfitriã, que você acabou e aí ela vai poder retirar a refeição, né? Tá, eu tenho duas dúvidas. Vai. A primeira, se eu for servir vinho, qual é a posição? Eu não sei se você falou isso na hora que o Caio tava me fazendo rir, mas qual é a posição que eu coloco a taça? Sempre, todos os copos, taças, sempre acima da faca. E ali você vai posicionando de acordo com o espaço que você vai ter a sua mesa. Sempre tentar deixar mais próximo a pessoa. Quando a gente serve vinho, por exemplo, a gente sempre tem que oferecer água junto, né? Então é importante a gente colocar lá a taça junto com um copo ou com uma outro tipo de taça, tá? Então a taça de vinho vai ser sempre mais afastada, né? Assim, do jeito que eu coloquei aqui, ó. Exatamente. A taça de vinho, não. A taça de vinho tá mais perto. Não dá pra ver, não. A taça de vinho tá... Ah, agora eu tô vendo. A taça de vinho, ela vai ficar mais afastada e a taça de água ou o copo de água mais próximo da pessoa. Aí tá quase certo. Então, tá quase certo. Só que a taça de vinho tem que ir meio que pra trás, na diagonal contrária da... Isso aí. Exato. Ou até mais pra cá, ó. Mais pra perto da tua mão, mais pra perto da faca. Na diagonal, só que mais pra perto da faca. Não, pra perto da faca. Ué, mas Pro outro lado. Pra fora, pra fora, pra fora. Pra fora, pra fora. Aí. Entendeu? Assim. Isso aí. Pode ser assim. Exato. Tá. Excelente. Vou fazer tudo errado. Tudo bom. Sobremesa, né? Tirei as coisas Já tá na todas. sobremesa? O suplá... outra dúvida, desculpa. Vai. O guardanapo de pano, que Tá. assim, não é uma coisa cara, dá pra qualquer um ter em casa, né? Isso. Tem uma forma correta, porque assim, eu sempre coloco dessa maneira assim, que é como eu aprendi. Mas Sim. tem alguma outra forma pra colocar? Não, olha, tem várias formas, tem várias dobraduras. Se você não tem, por exemplo, um porta-guardanapo, você tem diversas dobraduras, né? Eu posso gravar depois um stories aqui ensinando umas dobraduras para vocês. Legal. Mas, basicamente, você vai pegar aqui o teu guardanapo de tecido, você vai pegar o centro dele, né? Vai sacudir aqui como se fosse um fantasminha, né? E aí, você vai colocar o seu porta-guardanapos aqui dentro, trazendo ele até mais ou menos a metade. Exatamente. E aí, você vai posicionar sobre o prato, ou então do lado esquerdo, acompanhando o garfo, tá? E você cuida aí para não ficar tapando o garfo e tal, ajeita direitinho, tá? Eu sempre gosto, quando eu vou servir o guardanapo de tecido, de botar sobre o prato, tá? E aí, na hora de usar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o porta-guardanapo, já que o guardanapo, ele ou fica do prato ou fica do lado do garfo, tudo que é referente ao guardanapo vai ficar do lado do garfo também. Então, eu vou tirar o porta-guardanapo e vou colocar aqui em cima do lado do garfo, tá? Em cima do garfo. Daí, eu vou pegar o guardanapo, normalmente ele é bem grandão assim, e aí eu posso dobrar ele ao meio e colocar ele no meu colo,
E aí, sempre que eu quiser usar, eu vou pegar, eu vou limpar minha boca, tá? Tomo cuidado, eu posso dar uma dobradinha assim pra dentro, né? Assim. E aí, coloco de novo no colo, tá bom? Eu vou no banheiro no meio da refeição. Eu vou tirar aquele guardanapo todo sujo e vou deixar na mesa? Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Nojento. Ninguém precisa ficar vendo lá essas coisinhas que você está se limpando. Então, você vai tirar o guardanapo do seu colo e vai deixar ele sobre a cadeira. E você vai no banheiro. Quando você voltar, você pega o guardanapo e coloca no colo novamente. Tá, estão perguntando aqui se o guardanapo de papel fica embaixo da faca ou do garfo. Do garfo. Tudo que é guardanapo, você dobra bonitinho e tudo mais e do lado do garfo. E daí você vai botar do lado do garfo, tá bom? Sempre vai acompanhar o garfo. Ou então no centro da mesa, tá bom? Tá. Thaís, você quer salvar essa daqui pra gente começar de sobremesa? Vou salvar aqui. Melhor. Tá? Eu vou sair e vou voltar de novo, tá, pessoal? Deixa eu só ver se tem a ver alguma pergunta específica aqui dessa live. Acho que tem. Não. Não, tinha bastante pergunta, peraí. Bota aí então, caça aí as Se perguntas. for servir a salada... Ah, essa aqui eu respondi. Se for servir a salada na entrada e sopa de refeição principal, qual prato vem antes? Eu recomendo Você nesse caso aí você escolher ou sopa ou salada, para facilitar. Os termos masculinos à esquerda e os femininos à direita. Copo e taça sempre à direita. É isso, tá? Olha, nunca pensei por esse lado, mas realmente, a faca... É porque o copo e a faca vão no lado direito, mas que não tem muito a ver essa questão do termo feminino masculino, não. É mais realmente o posicionamento das coisas conforme a norma manda, né? Sempre que for servir salada, tem que servir antes da refeição? Não necessariamente, como eu falei, ela pode compor aquela refeição. Nesse caso, você não tem necessidade de dispor o prato de sobremesa só para salada. Você vai colocar a salada no próprio prato da refeição principal, tá bom? Tá bom. São só essas. Agora vamos pro de sobremesa. O café da Beleza, manhã. a gente vai voltar na segunda parte da live, a gente vai falar sobre a sobremesa e sobre o café da manhã também, tá? E sobre algumas outras normas à mesa, né? Ou seja, posicionamento de braço, né? Como é que é, algumas outras orientações mais gerais, tá? Então eu vou sair, vou salvar e vou voltar aqui com vocês, beleza? Guardem aí e voltem, hein? Até daqui a pouco.